Com a proteção de Deus, declaro aberta a presente sessão. Eu anuncio, cumprimento meus ilustres colegas de bancada, digna procuradora, o digno advogado aqui presente, os servidores da casa. Indago aos eminentes pares se há algum apontamento a ser feito em relação à ata da sessão passada. Se não houver, proclamo aprovada. Anuncio que continuam adiados em razão de pedidos de vista os processos de número 48, 803.2.1 e 11.530.2.2 da pauta. Está com vista o colega Dr. Ricardo Gomes de Almeida. Em mesa para julgamento é um recurso eleitoral, o processo 2.3, o 9787, recurso eleitoral, prestação de contas de exercício financeiro, partido político, órgão de direção municipal do ano 2015, Planalto da Serra. O Ministério Público Eleitoral é o recorrente e a parte recorrida é o Partido Trabalhista Brasileiro. Esse processo da relatoria do colega desembargador Pedro Sakamoto está com a palavra. Obrigado, senhor presidente. Trata-se de recurso eleitoral interposto pelo Ministério Público Eleitoral contra sentença proferida pelo juiz da 34ª Zona Eleitoral, que aprovou com ressalvas as contas anuais prestadas pelo Partido Trabalhista Brasileiro de Planalto da Serra, referente ao exercício 2015. Aduz ao recorrente que, pelo fato de os partidos políticos serem revestidos de personalidade jurídica de direito privado, deve-se sujeitar às normas da norma brasileira de contabilidade. Nesse sentido, assevero que a prestação de contas que informará a total ausência de movimentação financeira, deixando de fazer, inclusive, qualquer menção ao crédito proveniente das contribuições dos filiados, está em desacordo com as referidas normas contábeis. Salienta ainda que a referida omissão de receitas provenientes das contribuições de filiados impede que a Justiça Eleitoral exerça a plena fiscalização sobre as contas partidárias e que, dessa forma, tal irregularidade não pode ser considerada como mero erro formal ou material de natureza irrelevante. Afirma também que houve contradição na fundamentação da sentença do juiz Acó ao afirmar que não foram verificadas as irregularidades descritas no artigo 60 da Resolução TSE 23463 de 2015 e que a irregularidade detectada é diminuta, pois a falta de contabilização da contribuição dos filiados ou do crédito a ser recebido por parte do partido se enquadra perfeitamente no disposto no inciso 4 do artigo 60 da Resolução 23463 de 2015, ensinando assim a desaprovação das contas. Ainda nesse contexto, o recorrente assinala que o partido recolhido deixou de registrar em sua contabilidade, no ano de 2015, um montante de R$ 20.604,40, considerado o cálculo de 5% sobre a média salarial de R$ 954 para a definição do valor das contribuições partidárias. Forte em suas razões, o Ministério Público atuante pela instância de primeiro grau pugna pelo provimento do recurso subexame para que a sentença seja reformada e, por conseguinte, as contas sejam julgadas desaprovadas. Devidamente intimado, o órgão partidário deixou transcorrer em autos o prazo que lhe foi assinalado, e a doutora Procuradoria opinou pelo provimento do recurso. É o relatório, presidente. Ouça-se a doutora Procuradoria Regional Eleitoral. Senhor presidente, ministro relator, quero fazer um destaque com relação a esse caso. Vou fazer a leitura do parecer, porque a tentativa da Procuradoria Regional Eleitoral foi revisar um entendimento já esposado anteriormente e aqui nessa casa também reiteradamente reforçado, mas entendendo que talvez seja o caso de rever alguns pontos. Bem, na análise de casos similares, este egrégio Tribunal Regional Eleitoral entendeu que o fato de constar do regramento interno do partido político eventual obrigação de seus filiados em contribuir financeiramente com a agri partidária não permitiria presumir que tais receitas foram efetivamente auferidas. Partindo dessa premissa e da experiência, tem-se que as receitas financeiras auferidas pelos partidos políticos raramente advêm de contribuições de seus filiados, mas provém, em sua maioria, do fundo partidário, de sobras de campanha
e de doações de pessoas físicas e jurídicas, sendo aquelas, via de regra, detentoras de mandatos políticos, vereador, prefeito, deputado, governador e senador. Este foi o fundamento para o posicionamento até então firmado por esse colento tribunal, em sintonia com as manifestações da Procuradoria Regional Eleitoral. Contudo, analisando com mais vagar a questão, hoje vejo que este é exatamente o problema que o recurso do Ministério Público de piso visa combater ao questionar a decisão do juízo eleitoral. A ausência de contribuição dos filiados deve-se a diversos fatores. Desânimo com a política, desnecessidade dos partidos de cobrar as contribuições de seus filiados, já que há recursos do fundo partidário que financiam as campanhas, descumprimento da legislação pelo partido, que não registra o crédito que possui em relação a seus filiados e não cumpre o estatuto que ele mesmo cria e submete ao TSE, mas que, ao final, não precisa cumprir, já que nenhuma sanção lhe é imposta em caso de sua inobservância. Como se sabe, não é possível alçar a candidatura de cargos eletivos sem afiliação a um partido político, pelo menos até que se permita a candidatura avulsa. Assim, os partidos políticos possuem fulcral relevância na rigidez do processo democrático, especialmente no tocante à transparência do seu financiamento. O ponto discutido no recurso, portanto, ultrapassa a questão do Partido Progressista cobrar ou não em juízo o crédito que proviria da contribuição de seus filiados, já que esta é uma da faculdade que lhe assiste. Em verdade, pretende o apelo trazer à Justiça Eleitoral a seguinte indagação: o descumprimento explícito pelo partido político das normas que impõem deveres como manter escrituração contábil, discriminar detalhadamente receitas e despesas e respeitar normas de contabilidade é caso de aprovação com ressalvas ou de desaprovação das contas anuais. Trago aqui, então, o artigo 46 da Resolução 23464. Então, vejamos. Ao não declarar as contribuições dos filiados obrigatórias, segundo seu próprio estatuto, o partido deixa de fazer constar na prestação de contas uma receita, que, caso não auferida na prática, deverá constar ao menos como crédito, segundo as normas de contabilidade. Ao não lançar sequer o crédito em sua prestação, o partido compromete a transparência e integralidade das contas, visto que nem a população e nem a própria Justiça Eleitoral terá conhecimento de que ele possui aquele crédito, que poderá cobrar ou não em juízo, como já apontado. É o que se extrai da leitura e trago aqui toda a legislação de regência, inclusive com relação à parte de contabilidade. Por integralidade das contas, entende-se então a descrição de todas as receitas e despesas auferidas pelo prestador. Assim, todos os fenômenos patrimoniais precisam ser registrados e demonstrados sem exceção para que não haja distorções na apreciação deste patrimônio e dos resultados de sua movimentação. Deve existir, então, portanto, uma universalidade ou integralidade dos registros e demonstrações, que precisam ser também mantidos e demonstrados de forma una e não dispersos. Não bastasse tal previsão, há ainda a disposição da linha B, segundo a qual é o caso de desaprovação das contas, quando os documentos e informações forem apresentados apenas parcialmente e não seja possível verificar a movimentação financeira do órgão partidário. Pois bem, como entender que não houve, no caso, prestação de contas apenas parcial, quando há a prestação de informações essenciais, quando não há a prestação de informações essenciais, já que os registros de créditos são de suma importância a qualquer balanço contábil. A título de exemplo, imagine-se que um partido político tenha recebido uma doação, mas que não a registra na prestação de contas, alegando que, posteriormente, houve o estorno da quantia e as suas contas, portanto, são zeradas. A Justiça Eleitoral não precisa saber da transação? Sim, necessariamente precisa, até para que possa verificar a idoneidade do que está sendo ali alegado. No caso das contribuições de filiados, a sociedade detém, ademais, o direito, escoimado na soberania popular e em todo o aparato normativo citado, de, ciente da totalidade dos créditos e débitos dos partidos políticos, questionar o volume dos recursos públicos destinados ao financiamento partidário. Tal dever de transparência não deve ser minimizado pela Justiça Eleitoral, que, muito pelo contrário, detém destacado papel de exigir que as prestações de contas não sejam tão somente procedimentos formais, mas sim reais e efetivas. Relembre-se que é o próprio partido político que impôs a seu bel prazer a contribuição obrigatória em seu estatuto e que não poderia agora, amparado em uma alegação de ausência de recolhimento das contribuições, sequer lançar a receita como crédito em sua prestação de contas. Assim agindo, torna meramente formal a submissão do estatuto ao TSE e, por que não dizer, a própria prestação de contas de exercício financeiro à Justiça Eleitoral.
Por fim, registra-se que mesmo que o TRE-MT altere seu posicionamento para que as contas sejam julgadas desaprovadas, não haverá imposição de penalidade, suspensão de percepção de verbas do fundo partidário ou de devolução dos recursos, em razão da inaplicabilidade ao caso concreto. Então, senhores, vejam, eu fiz aqui um destaque porque é aquele reiterado caso de não lançamento das contribuições, né, ou ao menos dos créditos, dos filiados nos partidos políticos. Eu até destaquei aqui no parecer que não haverá aplicação de nenhuma penalidade. É mais uma afirmação de que as prestações de contas não devem ser procedimentos meramente formais, mas sim serem verdadeiras e integrais nos registros contábeis. Portanto, toda receita deve ser lançada na prestação de contas. Isso parece bastante simples. E a alegação de que não houve efetivo recolhimento, ela não é justa, né? Não é hábil a desclassificar o dever de lançar. Porque, veja, se por acaso, e dei o exemplo aqui no parecer, se alguma doação ela for registrada, ou ela acontecer, e depois acontecer o estorno, ele deveria ter lançado lá. Então, a gente está no momento de pré-campanha, um momento daqui a pouco de campanha, e em que alguma eventual doação que não ocorra, mas que haja a transação, deve passar pela conta bancária, deve ter a fiscalização da Justiça Eleitoral. E aqui tem um ponto também importante, que é a própria soberania popular, que é o direito das pessoas da sociedade saber o que está acontecendo no partido político. Porque, veja, o partido político é necessário a qualquer candidatura, já que não é possível a candidatura avulsa. Então, se o partido político ele é essencial, a sociedade precisa fazer algum acompanhamento do que o partido político está fazendo. Se ele faz um estatuto e, por dever, remete ao TSE, o TSE revisa esse estatuto, aprova o estatuto, e o partido não cumpre o estatuto que ele mesmo criou, me parece que isso não é algo sem importância, né? Eu acredito que deva ser acompanhado o cumprimento do estatuto pelos partidos políticos e o descumprimento de qualquer cláusula ali colocada também deve implicar, ao menos, o registro. O que vem acontecendo aqui é que temos aprovadas, contas têm sido aprovadas, porque não há nenhuma implicação mais grave, mas não é feito nem ressalva, nem um certo registro de que o partido deveria lançar essa informação. Então, o partido descumpre a norma de regência, de contabilidade, ele não lança o crédito, não lança a receita, descumpre o seu estatuto, que o TSE aprovou, e o TRE simplesmente diz que isso não é irregular. Então, no meu modo de vista, eu revisei minha postura anterior aqui, que era simplesmente de entender que, via de regra, de fato, não há essa contribuição dos filiados nos diretórios descentralizados. Geralmente, essa contribuição acontece para os nacionais. Mas, mesmo assim, mesmo não acontecendo a arrecadação de fato, deveria haver o registro. E outro ponto também é que já foi, até uma reportagem que já saiu na imprensa, isso é algo que a população, no meu ponto de vista, deve ter conhecimento e poder ao menos discutir isso, deve ser publicizado isso, é que o fundo partidário, com as verbas públicas que ali compõem, ele pode, todavia, ser revisto, se for verificado que os próprios partidos não estão arrecadando nenhuma contribuição de seus filiados. Então, isso pode ser alvo de discordância, mas eu acredito que a informação deveria vir a público, de que não há nenhuma arrecadação, de que o número de filiados que contribuem com pequeno valor ou com grande valor. Então, a informação deve vir à tona. Acredito que deve ser feito o registro aqui pelo TRE de que a prestação de contas faltou com essa informação essencial. E aí o ponto que trago também no parecer é que, sendo uma informação essencial, ou seja, de receita, de arrecadação, ou menos de crédito, e isso deve constar na prestação de contas. Não constando, é uma falha essencial que compromete a fiscalização e, portanto, é caso de desaprovação. Caso assim não se entenda, ao menos de aprovação com ressalvas. E também faço destaque que algo que já foi discutido aqui, é que o partido não tem obrigação de vir a juízo, cobrar de seus filiados que faça a destinação dos recursos prometidos. Mas isso é uma discricionalidade do partido. Isso não cabe à Justiça Eleitoral. Mas, ao menos, o registro para que se possa fiscalizar essa arrecadação deve ser feito. Então, faço aqui meu destaque, peço para que os senhores, de repente, revisem o que já foi aqui discutido, ou, ao menos, peçam vista para poder analisar com mais vagar esse caso. Temos outros recursos, mas acho que esse é o primeiro em que faço essa revisão do parecer ministerial.
Obrigada, presidente. Retorna a palavra ao doutor relator para o voto. Egrégio plenário, conforme relatado, cuida-se de recurso interposto pelo Ministério Público Eleitoral contra a sentença proferida pelo juiz da 34ª Zona Eleitoral, que aprovou com ressalvas as contas anuais prestadas pelo Partido Trabalhista Brasileiro de Planalto da Serra, referente ao exercício 2015. Após detida análise da prestação de contas, subexame, verifica que este recurso não merece prosperar. A respeito da suposta omissão deduzida pelo Ministério Público Eleitoral, relativa à ausência de contabilização de recursos oriundos da contribuição partidária por parte de seus filiados, impõe-se registrar que a mera suposição da existência de receitas ou créditos sem qualquer laço probatório mínimo não tem o condão de afastar a confiabilidade das informações contábeis prestadas pelo partido. Com efeito, não há nesses autos nenhum elemento que comprove que houve efetivo pagamento de contribuição partidária de filiado ao Diretório Municipal da agremiação política recorrida. Além disso, no tocante à alegação do órgão ministerial recorrente de que o Diretório Municipal do partido deixou de contabilizar crédito de R$ 20.606,40, resultante da contribuição partidária devida pelos 36 filiados à agremiação do município de Planalto da Serra, é importante destacar que, de acordo com o Estatuto do Partido Trabalhista Brasileiro, a contribuição em alusão somente é devida aos filiados que ocuparem cargo eletivo e aqueles que, por indicação partidária ou de seus representantes, ocupem cargo, função ou emprego de confiança na administração direta ou indireta. A propósito, essa é a redação do artigo 94A e 99B do referido Estatuto Partidário. Artigo 99A. O filiado ao partido que ocupar cargo eletivo contribuirá mensalmente para a instância partidária a qual pertence com a quantia que for fixada em resolução partidária, observando-se o mínimo de 5% e o máximo de 10% do valor do seu subsídio mensal, deduzidos ou descontos compulsórios. 99B. O filiado do partido que, por indicação partidária ou de seus representantes, ocupar cargo, função ou emprego de confiança na administração direta ou indireta, inclusive em autarquias e fundações da União, do Estado, do Distrito Federal, dos territórios do município, ou no Poder Legislativo Federal, estadual ou distrital ou municipal, contribuirá mensalmente para o respectivo diretório ou, na falta, a comissão provisória com a quantia que for fixada em resolução partidária, observando-se o mínimo de 5% e o máximo de 10% de seus vencimentos ou remuneração deduzidos os descontos compulsórios. Ocorre que não há nos autos nenhuma informação que comprove que pelo menos um dos 36 filiados à agremiação partidária enquadre-se na hipótese da contribuição obrigatória destacada acima. Dessa forma, não há como se exigir que o partido político promova o lançamento dessas receitas ou desses créditos na contabilidade do partido, se não ficou demonstrado que elas eram de caráter obrigatório aos seus filiados. Isso significa dizer que, não havendo comprovação de que as contribuições eram imperativas, elas devem ser tratadas como voluntárias e, portanto, não necessariamente devem compor as finanças e contabilidade do recorrido. De outra banda, impede salientar que, ao longo dos anos, observou-se que os diretórios situados nos pequenos municípios tradicionalmente não recebem contas do fundo partidário, não arrecadam recursos nem realizam despesas e tampouco constituem patrimônio, de forma que o legislador, quando a elaboração da Lei 13.165, de 29 de novembro de 2015, deu ao artigo 32 da Lei dos Partidos Políticos, o parágrafo 4º, com a redação, parágrafo 4º, os órgãos partidários municipais que não hajam movimentado recurso financeiro arrecadado bem estimável em dinheiro, ficam desobrigados de prestar contas à Justiça Eleitoral, exigindo-se do responsável partidário, no prazo estipulado no CAPT, a apresentação de declaração de ausência de movimentação de recursos nesse período. Por oportuno, vale destacar que essa Corte Regional não tem encontrado óbitos para homologar contas de partidos situados em pequenos municípios e que não tenham registrado qualquer recurso financeiro estimável, a exemplo do julgamento
do recurso 2179, de relator do Dr. Antônio Veloso Peleja Júnior, e aqui também eu cito aqui de relator do Luiz Ferreira da Silva. Assim sendo, revela-se corretíssima a decisão do magistrado de primeiro grau, que, ao considerar a realidade vivenciada pelos partidos políticos na 30ª zona eleitoral, homologou a contabilidade do diretório municipal do PTB do Planalto da Serra. Posto isso, em dissonância com o parecer ministerial, nega o provimento ao recurso interposto pelo Ministério Público para manter incólume a sentença que julgou aprovadas com ressalvas as contas do Partido Trabalhista Brasileiro de Planalto da Serra do exercício 2015. É como voto, senhor presidente. Doutor Ulisses Rabaneda dos Santos. Senhor presidente, eminentes pares, esta prestação de contas é de exercício financeiro 2015. 2015 nós tivemos uma alteração substancial na lei dos partidos políticos, onde no artigo 32, parágrafo 4º, diz o seguinte: os órgãos partidários municipais que não hajam movimentado recursos financeiros ou arrecadado bens estimáveis em dinheiro ficam desobrigados a prestar contas à Justiça Eleitoral, exigindo-se do responsável partidário, no prazo estipulado no caput, a apresentação de declaração de ausência de movimentação de recursos neste período. De modo que a lei dos partidos políticos, partindo da premissa de que não tenha havido movimentação de recursos ou arrecadação de bens, e não trazendo como elemento essencial a existência de créditos para o fim de eximir a prestação de contas e obrigar a mera apresentação de uma declaração pelo órgão partidário, me faz manter, pelo menos no caso concreto, a jurisprudência desta egrégia corte, no sentido de que esta previsão nos estatutos de que haverá uma contribuição que o relator está entendendo ser voluntária e não demonstrado que houve qualquer tipo de recebimento, não há dúvida de que, nesses casos, não houve movimentação financeira. E não havendo, se basta só a declaração, entendo que também não haveria a obrigatoriedade, para fins de reprovação de contas, de haver o apontamento na prestação de contas. Por essas razões, presidente, eu acompanho o relator. Sim. Dr. Paulo César Alves Sodré. Senhor presidente, eu vou acompanhar o relator, mas eu quero fazer duas distinções e parece-me que, com a devida vênia da outra procuradora, o Ministério Público incorre um grave equívoco de conceito contábil orçamentário. Não Vossa Excelência, mas o promotor. Veja, primeiro que o partido político não é um órgão público, ele tem natureza privada. Isso é tranquilo. A proposição do Ministério Público é de que seja consignada a receita prevista do partido. Mas isso é coisa de órgãos públicos. O município, o Estado, a União trabalha de acordo com a Lei 4.320. Você tem uma previsão orçamentária com base na média dos últimos anos de impostos. E essa previsão orçamentária para fazer face às despesas a serem autorizadas. Essas receitas podem ou não podem ocorrer. É uma previsão orçamentária. É o que o Ministério Público está propondo. Já na iniciativa privada, essas receitas só são contabilizadas quando há um faturamento, quando o produto é vendido. E no caso aqui não se trata de produto, só pode ser registrado quando o filiado contribui. Então, em respeito às normas contábeis, tem que ser do jeito que está sendo. Porque fazer uma previsão daquilo que não foi faturado, daquilo que não entrou, está confundindo aqui, no meu entender, a contabilidade do órgão público que prevê a existência da previsão orçamentária para fazer face às despesas sendo realizadas, senão você não pode gastar mais daquilo que você recebeu. Isso é típico de orçamento público. Na empresa privada, e o partido, ainda que não seja empresa, tem natureza privada, ele só pode registrar aquilo que ele recebeu. Mas ainda que assim não fosse, mesmo que acatasse a tese ministerial, teria que se colocar lá 20.200 e pouco, previsão orçamentária, e teria que colocar a dedução, valores não recebidos, que ao fim e ao cabo daria a mesma coisa. Então nós teríamos um excesso de formalismo para não ter eficácia nenhuma. Só teria, olha, aquele município ali teria uma previsão de 20 mil, aquele partido, só que não se realizou. Então eu não sei se teria muito sentido prático burocratizar isso. De qualquer maneira, eu entendo que a concepção do Ministério Público de primeiro grau, né, ele, quase que eu fui...
comete um equívoco. Embora ele peça para que seja obedecido às normas contábeis, as normas contábeis, no meu entender, eu posso ter equivocado, estão sendo observadas. Porque uma instituição, o partido político, não tem natureza pública. Logo, rege-se pelas normas contábeis privadas. E a norma contábil privada é o que está posto no voto do relator. Com isso, eu acompanho o relator. Doutor Mário. Roberto Cono de Oliveira. O que só me deu a entender, fiquei só numa dúvida seguinte: esse valor teria entrado e foi devolvido ou não? Não tem comprovação disso? Não, em verdade o estatuto torna obrigatória a contribuição. Né? E o ponto é que deveria constar ao menos como crédito, porque constando como crédito, para a Justiça Eleitoral e para a sociedade é possível aferir se o partido realmente necessitaria do valor do fundo partidário que ele poderá receber, por exemplo. A sociedade pode questionar... Não houve nada a comprovar se essa entrada de dinheiro. Não, porque a contribuição no estatuto é obrigatória. Tá bom, acompanha o relator. Doutor Lúcio Aparecido. Luiz Aparecido. Acompanho o relator, presidente. A unanimidade negou o provimento ao recurso nos termos do voto do relator em dissonância com o parecer ministerial. Desembargador Pedro Sakamoto, o senhor é o relator do processo 2.4, 19.224, é um recurso eleitoral, representação, propaganda política, propaganda eleitoral, pintura em muro, denúncia via aplicativo Pardal, da Guarantã do Norte, do município 44ª Zona Eleitoral. Érico Estevam Gonçalves é a parte recorrente, a parte recorrida do Ministério Público. Com a palavra o digno relator. Trata-se de recurso eleitoral interposto por Érico Estevam Gonçalves contra sentença proferida pelo juiz da 44ª Zona Eleitoral, que julgou procedente a representação por propaganda eleitoral irregular, condenando ao pagamento da multa de R$2.000, bem como a reparação de danos. Aduz o requerente que não há prova que demonstre sua autoria ou ainda o prévio conhecimento do ocorrido. Assevera também que, pelo fato de ter tomado ciência dos fatos apenas no momento da notificação, o seu conhecimento não pode ser considerado prévio. Além disso, afirma que a notificação que foi a ele dirigida era genérica, a ponto de não lhe garantir segurança para cumprir a ordem nela estabelecida, pois tinha receio de que interpretasse sua conduta como captação ilícita de sufrágio. Ainda nesse contexto, o requerente alega ser injusta a exigência de reparar no dano no qual não deu causa. Ao final, requer o provimento do presente recurso para que seja isentado das sanções aplicadas pelo juiz Acó. O Ministério Público Eleitoral, que atua perante o juiz Acó, apresentou as contrarrazões que encontram as folhas, pugnando pela manutenção da sentença, por entender que a obrigação do requerente nasceu após sua cientificação e notificação acerca das pichações e a condenação do mesmo ter por fundamento próprio a inércia de sanar as irregularidades após sua notificação. Em estado a se manifestar, o Procurador Regional Eleitoral manifestou-se pelo desprovimento do recurso. O relatório, presidente. Ouça-se a douta Procuradoria Regional Eleitoral. Senhor presidente, ratifico o parecer. Ratificado o parecer pelo desprovimento, retorna a palavra ao relator. Conforme relatado, cuida-se recurso eleitoral interposto por Érico Estevam Gonçalves com sentença proferida pelo juiz da 44ª Zona Eleitoral, que julgou procedente a representação por propaganda eleitoral irregular, condenando ao pagamento de R$2.000 a reparação de dos bens lesados sob pena de crime de desobediência. O debate instalado nesse processo diz respeito ao descumprimento de determinação da Justiça Eleitoral, no sentido de que fosse providenciada a restauração das pichações lançadas em bens pertencentes ao poder público, à escola municipal, e em bem de uso comum, que é um templo religioso, no município de Guarantã do Norte, nos quais constavam o nome e número pertencente ao recorrente no pleito eleitoral de 2016. Na espécie, constata-se que o juiz da instância singular aplicou a penalidade em alusão, porquanto concluiu que o recorrente, apesar da notificação da Justiça Eleitoral,
a promover a restauração dos bens, não atendeu a ordem judicial, desobedecendo os ditames da lei eleitoral. A sentença vergaçada não merece reparos. Com efeito, infere-se dos autos que o requerente, apesar de notificado pela Justiça Eleitoral a proceder à restauração dos bens mencionados, deixou de cumprir a referida determinação no prazo estabelecido. Assim, é importante assinalar que, deixando o responsável de promover a restauração dos bens dentro do prazo fixado pela Justiça Eleitoral, ficará ele sujeito a multa de R$ 2.000 a R$ 8.000. Eis a redação do artigo 37, caput 1º da Lei 9.504, que vou poupar da leitura. Transcrevo aqui no meu voto. Outro sim, as teses recursais formuladas pelo recorrente não são consistentes. Aduz ele que a notificação era genérica, de maneira que não lhe conferia a necessária segurança para remover as pichações, pois tinha receio que sua conduta reparadora configurasse captação ilícita de sufrágio. Assevera ainda o recorrente que ele não teve conhecimento prévio da propaganda irregular. Ocorre que a notificação que lhe foi encaminhada não deixa dúvida acerca da providência que deveria ter sido tomada, qual seja restaurar o bem afetado, pois, conforme se depreende da ordem em contradição folha 13 dos autos, a notificação apontava ordem explícita e encontrava-se acompanhada da indicação dos locais das pichações, não havendo falar em insegurança, tampouco em imprecisão do expediente. No que tange ao argumento de que o requerente não teve prévio conhecimento acerca da infração a ele imputado, cumpre ressaltar que, no caso concreto, a responsabilidade do requerente decorre, em verdade, do não cumprimento da determinação da Justiça Eleitoral no prazo assinalado. Por essa razão, diante do descumprimento da determinação judicial, o magistrado sentenciante concluiu pela responsabilização do requerente com fulcro no parágrafo único do artigo 40b da Lei 9.504/97, cujo dispositivo tem a seguinte redação. Eu transcrevo e também vou poupá-lo da leitura. Acerca do tema em debate, a jurisprudência dos tribunais eleitorais, nesse sentido, o juiz eleitoral que detém o poder de polícia deve notificar o candidato para regularizar a publicação no prazo de 48 horas. Havendo silêncio ou desídio do candidato, fica caracterizado seu prévio conhecimento, sujeitando-se à multa prevista no artigo 37, parágrafo 1º da Lei 9.504/97. E trago outros julgados nesse mesmo sentido e prossigo. Desse modo, correta a decisão do juiz singular que condenou o requerente ao pagamento da multa e reparação dos bens, pois ficou comprovada sua notificação para esse fim, bem como foi aferido que não houve a remoção da propaganda irregular. Posto isso, em consonância com o parecer ministerial, nego provimento ao recurso, mantendo incólume a sentença vergaçada e com o voto do presidente. O colega está encaminhando o voto em consonância com o parecer pelo desprovimento do Dr. Ulisses Rabaneira dos Santos. De acordo. Algum voto divergente do relator? Algum voto divergente? Então, eu proclamo o resultado. O tribunal, por unanimidade, negou o provimento ao recurso nos termos do voto do doutor relator em consonância com o parecer ministerial. Vamos agora ao processo administrativo. Em mesa, uma minuta de resolução que fixa as competências ordinárias e as relativas à consecução dos pleitos municipais gerais, município com mais de uma zona eleitoral. Isso em decorrência do novo realinhamento das zonas, né, desembargador Pedro? Em decorrência isso do rezoneamento, né? Então, o colega corregedor, ele propôs um novo regramento da competência, né, dessas zonas. Então, temos aqui, então, uma proposição da corregedoria, a fim de alterar a resolução deste TRE de número 21/22/2018, que fixa as competências ordinárias e as relativas à consecução dos pleitos municipais gerais no município dotado com mais de uma zona eleitoral. Uma das alterações propostas refere-se ao efeito da aludida resolução em relação aos juízes eleitorais do município de Sinop, Barra do Garças e Sorriso, que passariam a ser condicionados ao efetivo remanejamento de zonas eleitorais determinada na resolução do TRE 2063 de 2017. A outra modificação ocorreria na competência para cadastramento de órgãos e usuários externos do sistema de informações de óbito e dos direitos políticos do município de Várzea Grande, que passaria da 49ª zona eleitoral para a 20ª zona eleitoral.
Esse é o sucinto relatório. Eu estou aqui encaminhando o voto, eminente colega, se me permita, apresentando a minuta da resolução em anexo, portanto, votando no sentido da sua aprovação, nos modos em que fora proposto pela corregedoria, pelo digno corregedor de Justiça Eleitoral. Todos estão de acordo? Então, proclamo o resultado. O Tribunal, por unanimidade, resolve alterar em parte a resolução 2122 de 2018, que fixa competências ordinárias e relativas à consecução de pleitos municipais e gerais nos municípios dotados de mais de uma zona eleitoral. Na sequência, em mesa, um outro processo administrativo, aqui é um requerimento de aposentadoria. Esse requerimento de aposentadoria proporcional é formulado pela Neide Maria de Freitas Arantes, analista judiciária. Aqui é uma concessão de aposentadoria voluntária formulada por Neide Maria de Freitas Arantes, analista judiciária, da área judiciária pertencente ao quadro efetivo deste tribunal. A seção de direitos, aposentadoria e pensões, por meio de informações de folhas, carregou para os autos a documentação necessária por ou tempo de contribuição de serviço, conforme encontra-se as folhas do ID, e informou a legislação aplicável, destacando-se o seguinte: ingresso. A servidora Neide foi nomeada em 11 de 5 de 2005, por meio do ato número 100/2005. Tomou posse em efetivo exercício em 13 de 6 daquele ano. B. Abono de permanência, a portaria de TRE 222 de 2014, publicada em 9 de 6 de 2014, concedeu-lhe abono de permanência, com base no artigo 40, parágrafo 19 da CRF. C. Averbação de tempo de contribuição, portaria mencionada. Aí vem o tempo total apurado, acrescido de tempo averbado pela portaria do TRE 191/2018. Enfim, ela preencheu os requisitos para a aposentadoria proporcional. Então, com isto, os dados que foram colhidos e as informações prestadas pelos diversos órgãos competentes desta instituição, eu digo que isto posto em conformidade com a manifestação uníssona das unidades consultadas, voto pela concessão de aposentadoria voluntária por tempo de contribuição à servidora Neide Maria de Freitas Arantes, sobre o fundamento previsto na Constituição Federal, artigo 40, parágrafo 1º, inciso 3, a linha A, e na lei também 10.887 de 2004. Diante disso, submeto a presente minuta de resolução e proponho a sua aprovação. É assim que eu estou votando. Os colegas receberam, né? Todos estão de acordo? Pois não. Presidente, permita-me falar primeiro, pois não. Porque a Neide trabalhou comigo por um longo período nessa corte e quis o destino que eu estivesse aqui no dia da sua aposentadoria. Da aposentadoria dela, está aqui. Estou a vendo, face a face, dividido pelo vidro, né? Por favor, Neide, ingresse, né? Se o presidente me permite, né? Nessa altura o senhor já... já coloquei, já atropelei tudo, né? Mas, assim, é com grande satisfação pela alegria dela e com grande pesar de perdê-la por essa corte. A Neide é uma pessoa com uma capacidade laborativa fantástica, fiel, extremamente dedicada, zelosa, e sem a colaboração dela, ao longo dos últimos 2 anos, não só eu, mas o Pedro Francisco, que me antecedeu, nós não teríamos tido êxito na medida em que nós propusemos, na medida em que nós realizamos nas nossas atividades. Sempre muito cortês, sempre muito cordial, sempre muito dedicada, e eu não poderia deixar de fazer uma menção honrosa a ela nesse momento, parabenizá-la, agradecer mais uma vez pelo trabalho, pelas horas, finais de semana, como todos os outros servidores o fazem, você já o fez, dedicado a esse tribunal, e dizer que foi muito importante tê-la conosco. E desejar que você tenha uma vida exitosa. Eu sei que você já está desempenhando outra atividade profissional e certamente você terá igual e maior êxito. Então, fica aqui o nosso abraço carinhoso
e desejoso que você tenha todo o êxito do mundo, que Deus continue te abençoando como sempre te abençoou. Obrigado por ter trabalhado conosco. Parabéns. Perdoe-me, presidente, é a emoção do ato. Fui traído pela emoção. Vossa Excelência tem toda a razão. Olha só. Todos esses predicados, tão jovem ainda, eu acho que seria uma imprudência da nossa parte deferir. Olha aí, Neide. Eu vou retificar meu voto. Principalmente, o senhor queria fazer uns apontamentos, por favor. Obrigado. E eu acho que como nós teríamos, então, duas posições, eu ficaria com um voto médio para que ela fique pelo menos até fevereiro, que é quando termina o meu mandato na corte. Mas, presidente, eu também não tive essa convivência com a Neide como o Dr. Paulo teve, porque assessorou o Dr. Paulo. Mas nesse tempo que eu estou aqui na corte, podemos ter momentos de convivência e também por ter trabalhado com o Dr. Paulo e agora, né, com o Dr. Ricardo Almeida, nós temos ciência, né, de toda a sua dedicação à justiça eleitoral e como o fruto não cai longe do pé, sendo mãe do Dr. Rafael Arantes, um grande advogado, um grande amigo, uma pessoa espetacular, né, não poderia ser diferente você também, Neide, tá? Receba humildemente o meu muito obrigado por esse serviço que prestou, né? Não só à Justiça Eleitoral, mas a toda a sociedade. E esse registro é nada mais do que justo a sua trajetória, certo? Eu creio que... Creio não, tenho absoluta certeza, a OAB está de braços abertos para recebê-la. Obrigado, presidente. Então, agora vamos reconsiderar novamente meu voto. Depois dessas palavras amáveis do colega Rabaneira, como sempre um poeta nato. Eu subscrevo todas as palavras que foram dirigidas à servidora, né? É uma pena que realmente há um momento da vida que a gente temos que tomar decisão, né? Nós temos nossas escolhas, né? Nós não somos eternos, né? O importante é que, pelo que foi consignado, que consta do processo, diria, a senhora cumpriu com a sua obrigação, né? E que sirva de exemplo para todos os outros servidores que estão na casa e aqueles que quiserem futuramente ingressar, né? Que vale a pena ser honesto e dedicar a instituição que presta um serviço relevante à sociedade. Eu disse, tenho repetido, de que a justiça eleitoral com todo respeito à justiça estadual, que é a primeira justiça que historicamente tivemos no nosso território, o primeiro juiz de direito em 1554, né? Depois vieram as outras justiças e, por fim, a justiça eleitoral no século passado, em 1932, mas o que nós verificamos, e isso está nos anais, né, da história da justiça eleitoral, é que os servidores têm dado um grande exemplo para o Brasil, né? Não só na sua dedicação, na sua capacitação, né, e no respeito pelo próximo. E isso, a senhora, é reflexo disso, né? Então, isso, de uma certa forma, nos conforta, nos alegra, né? E desejamos que essa história que foi escrita pela senhora nesta corte, que ela continue se escrevendo lá fora, mesmo que seja, passe a ser parte integrante de uma atividade privada, né? Importante é que nós escrevemos a nossa história e deixemos bons exemplos para que outros que vierem, né, sigam esses bons exemplos, porque assim é que nós vamos construir um país melhor, né? Muito obrigado. Portanto, eu vou agora sim proclamo o resultado, aquilo que eu já tinha expressado no primeiro momento, mas num determinado momento fiquei balançado,
retifiquei, mas agora eu ratifico o voto inicial. E isso eu proclamo que o tribunal, por unanimidade, resolve conceder o benefício de aposentadoria voluntária por tempo de contribuição à servidora Neide Maria de Freitas Arantes, no cargo de analista judiciária, área judiciária. Não havendo mais nenhum processo a ser levado, eu declaro encerrada a presente sessão, mas convido a todos para tirar uma fotografia com a ilustre e que a comunicação desse tribunal seja mais hábil e esteja presente no plenário para fazer.